Então é isso, agora vamos com as notícias do portal. Jorge Machado já está aqui no estúdio com a gente. Oi, Jorge, prazerzão Olá, te receber aqui Cíntia. como sempre. Bom, falar com o Jorge não tem como não falar sobre esse assunto, porque todos os dias ele comenta aqui na nossa redação as dificuldades dessa greve dos ônibus. Nós já estamos entrando aí no 4º dia, não é isso? Como é que está a situação da greve? Já houve algum acordo? Já houve alguma tentativa? Olá, Cíntia Moura Cantarelli, bom dia para você. É sempre um prazer falar com você. É sempre um prazer falar com você e passar a nossa grande audiência as notícias do portal nesta manhã. Então, Cíntia, eu vou começar falando aqui, a gente vai debater sobre o transporte público. Como você falou, a gente está no 4º dia de greve e, infelizmente, a greve se mantém por tempo indeterminado. Motoristas e cobradores, Cíntia, continuam tentando a negociação com o prefeito da capital. Eles estavam ontem na frente da Câmara Municipal aqui de Teresina, justamente para tentar aí uma proposta juntamente com o prefeito da capital e também o secretário de governo. Infelizmente, até o momento, Cíntia, não tem uma negociação e o que a gente percebe aqui na cidade é que os veículos alternativos continuam circulando em todas as zonas da capital. A SCTrans informou que continua fazendo esse cadastro, já ultrapassa aí mais de 245 veículos e, infelizmente, a gente ainda não tem um retorno em relação à greve. Os motoristas, como eu falei, estão no 4º dia de paralisação aqui na capital, muitos transtornos à população, muitas pessoas tendo que procurar veículos alternativos, não só os cadastrados pela prefeitura, mas também motoristas que utilizam aí os aplicativos de transportes para poder circular aqui na cidade. Sobre negociação, Cíntia, ainda a gente não tem, porque a gente conversou no portal Dia.com, inclusive com o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, que informou, Cíntia, que a previsão é que, a partir dessa negociação referente ao pagamento dos salários e também o ticket de alimentação e também o plano de saúde, que são as principais reivindicações, é possível ainda que até o final do mês essa greve possa ser finalizada. O que os trabalhadores não querem no momento... O final do mês está longe. Sim, exato, Cíntia. E o problema é que, assim, o que os trabalhadores não querem é, por exemplo, uma negociação que se estenda ainda mais o prazo para o recebimento dos salários. Eles querem algo mais propositivo, algo mais assertivo, de fato, algo que não demore tanto. Porque de fato eles já estão aí com mais de 40 dias de salários atrasados. Enquanto esse impasse não é resolvido, que inclui aí a Prefeitura de Teresina, o CETUT, que é o sindicato que representa os empresários, e o Sintetro, para uma roda de conversa, a SCTrans também, infelizmente, com esse impasse continuando, a gente tem essa greve aí prolongada, o que tem refletido nas ruas, lotação nos veículos e, claro, muitos transtornos, principalmente na volta para casa. Agora, Jorge, a Justiça sempre determina que em torno de 30% do serviço seja mantido. E eu ouço muitas pessoas, os passageiros, falarem na rua, não tem 30% dos veículos rodando, não. Sim, e isso é também até uma coisa que a gente repercutiu ontem no portal. O próprio presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, informou que teve essa decisão da Justiça que determinava que 100% da frota circulasse nos horários de pico, ou seja, nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, mas o Sintetro, através do presidente Antônio Cardoso, rebateu essa informação. Ele disse, inclusive, que mesmo antes da greve ser deflagrada aqui na capital, Teresina já não contava com 100% da frota. Mas a lei municipal determina que 30% dos veículos circulem na capital. O Sintetro disse que não está fazendo nenhum tipo de barreira na frente das garagens, em que não tem incentivado que os trabalhadores façam greve. Segundo o sindicato, essa é uma decisão dos próprios trabalhadores de cruzarem os braços e não deixarem esses ônibus saírem. Mas ele diz que tem cumprido essa determinação da lei municipal que determina que 30% dos veículos rodem. É pouco? A gente não tem visto muito, né, Cíntia? Porque, de fato, quem está na parada de ônibus nesse exato momento tem encontrado dificuldades. É uma situação difícil para as duas partes, né? Às vezes o passageiro não entende bem o lado dos motoristas e cobradores e a gente entende. É muito desgaste emocional você dormir e acordar para trabalhar sem saber como vai chegar no trabalho. Imagina só, você que ganha um salário mínimo, as pessoas que ganham um salário mínimo, pagar aplicativo para ir trabalhar. E essa altura do campeonato, dia 16, muita gente está sem um tostão furado no bolso. Como é que faz? É uma situação difícil, realmente é difícil para entender.
E aí tem a situação também difícil dos motoristas e cobradores de ônibus. É uma novela muito antiga, né? Isso, nessa última gestão, a gente percebe que se agravou ainda mais. Há uma crise no transporte público. Meses atrás, houve também uma crise no setor da saúde. Então, a gente precisa organizar essa cidade. A gente precisa se unir e fazer alguma coisa. O que não dá são os motoristas e cobradores de ônibus dessa forma, sem receber salário, sem receber os benefícios que devem receber, porque a gente sabe que o trabalho de um motorista de ônibus não é nada fácil. Não é nada fácil. Dirigir aqui em Teresina não é fácil, é muito desgastante. O trabalho dos cobradores de ônibus também. Quantas vezes a gente não vê um cobrador de ônibus dormindo, né? Trabalhando cansado? E para o trabalhador, então, para as pessoas que dependem do transporte público, nem se fala. Aqui na TV a gente tem muita gente que depende do transporte público. E eu confesso, eu tenho o meu transporte, muita gente não tem a oportunidade de ter, e eu fico impressionada, porque assim, é muita determinação a pessoa ainda conseguir chegar no trabalho, no horário mesmo, com toda essa dificuldade. Fica o apelo também para os empresários e os patrões terem um pouquinho de paciência quando o funcionário chegar atrasado, porque não tá fácil não, né, Jorge? Não tá mesmo, Cíntia. E a gente percebe que a cada dia que passa com essa greve no transporte público fica cada vez mais difícil as pessoas circularem pela cidade, chegarem no seu horário de trabalho, porque de fato, com a greve, com esses ônibus não circulando, Cíntia, o que acontece? Às vezes a pessoa precisa sair muito mais cedo de casa, pegar uma van super lotada e com isso, às vezes, vai pegar um aplicativo ali pelo celular, a tarifa está super alta, justamente a dinâmica porque... que chamam, né? Exatamente, porque muitas pessoas estão pedindo ao mesmo tempo e aí chega uma semana como essa e aí a gente já não tem mais dinheiro no final, né? No final da semana, porque já passou a semana inteira aí dando, digamos assim, encontrando outras formas para chegar no trabalho. Porque enquanto as pessoas estão vendo aí formas alternativas, tirando do próprio bolso, porque os veículos cadastrados pela prefeitura, por exemplo, não aceitam o passe. E é o mesmo valor da passagem? Sim, o valor da passagem está em torno de quanto? Tá, R$4 a inteira e R$1,35 a meia. E aí, o que acontece? Nessas opções dos veículos alternativos, não tem a opção de passar o cartãozinho que geralmente os trabalhadores em geral têm, que é aquele cartãozinho que a pessoa recebe já os passes e consegue circular. E aí vai pagando do próprio bolso e esses passes vão se acumulando e a pessoa às vezes não vai nem saber como vai fazer depois para poder utilizar todos os passes, né? Então é uma situação complicada, porque dia após dia a greve vai se estendendo, o trabalhador vai procurando outras formas e aí no final do mês essa conta vai chegar e claro, vai ser bem pesada. E por que isso acontece? Por que a greve continua? Porque as partes não entram em acordo, porque o trabalhador sempre acaba dando um jeito. Né? Porque se todo mundo ficar em casa, a cidade vai parar, ninguém trabalha. Mas nós trabalhadores, somos de raça, nós somos mesmo guerreiros, a gente sempre dá um jeito, né, para trabalhar. E por isso que a situação fica aí se estendendo, mas a gente torce de verdade, de coração, prefeitura, Setut, por favor. É muita humilhação um trabalhador já passar tantas horas no dia, já enfrentar as dificuldades normais, ainda não ter condição digna de ir trabalhar. Os ônibus, que vamos combinar, já são sucateados. E agora nem ter aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior, infelizmente. E aí quem sofre de fato é o trabalhador, viu, Cíntia? A gente tem relatado muitas histórias no portal que apontam para essa situação triste aqui na capital, porque às vezes, Cíntia, já era uma situação que o trabalhador ficava até um pouco assustado. Tipo, eu vou pro meu trabalho hoje, mas eu não sei se amanhã vai ter ônibus. Ou então não sei nem como é que eu volto. Ou não se sei entrar como uma é que greve eu no meio volto. do dia, eu não sei como voltar, porque não tem um dia. É isso, e as pessoas estão realmente, de fato, na parada de ônibus. Ontem eu presenciei uma situação, Cíntia, muito interessante, que eu até ia trazer no programa, de um senhor de 72 anos, o senhor José Pérez Almeida, se não me engano, o último nome dele, 72 anos aposentado. Ele estava passando com o carro dele nas paradas de ônibus e pedindo, né? Ele falava assim, olha, eu vou fazer uma consulta lá no centro de Teresina, eu vou pro hospital. Quem quer uma carona? Tô indo agora para lá. E aí eu lembro que eu estava passando, ele perguntou se eu queria uma carona, e eu falei, não, vou querer. Porque, enfim, eu estava vindo para o trabalho, já eram por volta ali de 7 horas. E aí, no trajeto, né, ele conseguiu pegar umas outras pessoas, ele explicou que estava ajudando as pessoas, porque no futuro, no passado, na verdade, no passado já tinham ajudado ele quando ele chegou aqui em Teresina. Quando ele andava de ônibus. Quando ele andava de ônibus. Então, quando ele comprou um carro
ele se sentiu meio que nessa necessidade de ajudar as pessoas, porque, enfim, já tinha sido ajudado no passado. E aí chamou a atenção porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que esteja disposta a querer colocar ajudar. Um estranho dentro do carro. Pois é. Qual é o nome dele, Jorge? José Pérez Almeida, de 72 anos. Por mais pessoas como o seu José. E aí já ficou apelo tanto para os empresários, eu acho assim, que os empresários poderiam, os patrões, fazer uma listinha de quem depende de ônibus e dar uma tolerância, né, para as pessoas que vão chegar atrasado, e pedir também ajuda aos vizinhos, que ofereça carona para aquele que mora ali do lado. Eu sei que está tudo muito perigoso, a situação não está fácil, a gente está num momento difícil também de violência, e fica até um pouco complicado fazer isso que ele fez. Exatamente. Ele arriscou, né, a segurança dele, arriscou a vida dele em nome de um sentimento que eu acho maravilhoso, que é gratidão. Mas aí, se você não tem essa segurança toda, ajuda o vizinho, pergunta no grupo de WhatsApp do seu condomínio, do seu bairro, se alguém está precisando de ajuda, e oferece aquela carona no trajeto. A gente sempre pode precisar de alguém também, né, Jô? Sim, são atitudes simples que fazem total diferença. Porque, por exemplo, para mim fez total diferença chegar aqui no trabalho e, assim, acabei economizando também, né? Porque teria que gastar com algum aplicativo, algum transporte alternativo. Mas, assim, tá difícil, né? Para todo mundo. E ver essas atitudes simples que fazem toda a diferença, deixa aí, traz um certo conforto nesse momento tão difícil aqui na capital. E ainda tem um detalhe, muita gente que mora até... que tem o intervalo para ir para casa, para almoçar, não vai. Exato. Aí tem que fazer o quê? Tem que comprar comida. Aí você escolhe. Ou você vai ficar horas esperando o ônibus que pode nem chegar, ou então você vai gastar o dinheiro da passagem com a comida, né? Então é realmente uma situação muito difícil. Tem mais destaque ou por enquanto só sobre greve de ônibus, né? Tenho mais um destaque pra gente finalizar, Cíntia. Olha só, a Páscoa tá chegando, todo mundo sabe que a época mais deliciosa do ano está chegando. Aí com isso vem muitos ovinhos de chocolate, bombons, balas, enfim, muitas coisas alusivas à Páscoa. E por isso, Cíntia, o Inmetro, que é o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, está fazendo fiscalizações em supermercados, mercadinhos, justamente para verificar se esses chocolates, essas embalagens, condiz justamente com o que diz o Código de Defesa do Consumidor, justamente para que as pessoas não caiam em golpes. E aí essas fiscalizações, Cíntia, é para saber se aquelas informações que constam na embalagem são de fato que o produto está entregando. Um exemplo é o seguinte, às vezes a embalagem diz lá que o produto pesa, por exemplo, 150 gramas, mas aí o Inmetro faz essa inspeção para saber se de fato aquele produto está entregando isso. E também se está dentro de promoções, enfim, tudo que é ilusão, faz alusão a essa data. E aí, Cíntia, isso vai acontecer aqui em Teresina, bem como no interior do estado. Já começou a fiscalização? Isso, começou nesta semana e deve seguir aí até o período de Páscoa. A gente sabe que muitas empresas aproveitam o período para lançar promoções, muita gente também aproveita o período também para empreender, e mais é necessário que o direito do consumidor seja respeitado. Afinal de contas, ele está pagando por um produto, né? Então, o Inmetro realmente tem que ficar em cima, porque assim, para nós consumidores é até um pouco complicado. A gente vai comprar um ovo da Páscoa de 150 gramas, eu não tenho como pesar. Eu não tenho como ter uma balança ali. Muita gente não tem, né, uma balança para medir aí, né, a quantidade dos alimentos, para fazer esse peso. Então é assim, é realmente muito difícil e essa fiscalização é extremamente importante. Vale lembrar que quem for flagrado vendendo esse tipo de produto vai receber uma punição, não é isso? Exatamente, tem multa a ser aplicada dependendo do produto a ser vendido. Apreendido, aí tem a multa, também. É autuado primeiro, antes é autuado, né? Autuado exatamente para saber informar e também tem a questão da própria marca ser exposta, né? Isso. E aí, daí a questão dos consumidores não vão mais procurar a marca, enfim, não vão mais comprar em relação a esse produto. É autuado, né? É classificado como irregular, aí no caso o empresário precisa repor todos aqueles produtos para que eles estejam em dia. Assim, já mencionou um ponto importante sobre essa questão também de você não saber o preço, ou aliás, não saber o peso. O consumidor também ele pode ficar atento em relação a isso, Cíntia, porque ele pode ali pedir no estabelecimento para ser pesado, né, o produto e filmar, fazer filmagem, tirar fotos e encaminhar para o governo do estado do Piauí, no caso o Inmetro, que faz essa fiscalização para que esse estabelecimento seja autuado. O fato é, Cíntia, que um ponto interessante é que o seguinte, é analisado a embalagem, é pesado o produto, é visto a marca, é colhida também todas as informações que estão dentro do produto, justamente para que o consumidor não saia prejudicado.
Então lá no portal dia.com a gente tem mais informações sobre essas fiscalizações que você aí de casa deve ficar atento. Porque nesse período de Páscoa a gente precisa ficar atento a duas coisas, Cíntia. A questão dos nossos doces maravilhosos que a gente gosta, tudo que a gente gosta de comprar nesse período, mas também a gente precisa ficar atentos a esses golpes que infelizmente existem e a gente precisa ficar de olho. Já que você está falando sobre chocolate, eu queria também falar sobre outra coisa. Eu pedi licença antes de você se ausentar. A gente falou aqui de chocolate, sobre esses ovos vendidos em supermercados e tal. E eu queria aproveitar a oportunidade para você aí de casa comprar ovos caseiros também. As trufas, vamos valorizar essas pessoas que fazem esses produtos caseiros, né? Muita gente aproveita a oportunidade para ganhar um dinheirinho extra. E os ovos são deliciosos, são maravilhosos, são mais baratos, são fresquinhos. Então, assim, é uma excelente oportunidade. Às vezes você compra um ovo de Páscoa, um absurdo de uma marca famosa. E aí, o valor do chocolate que tem lá não condiz, né, com o preço realmente. Então, assim, a gente pode sim valorizar o que é nosso, a gente pode sim ajudar essas pessoas a ganharem esse dinheirinho extra, não é isso? Exatamente. Vamos comprar do vizinho. Exatamente, Cíntia. E nesse período também é uma grande oportunidade para você também empreender, descobrir um novo talento. Certeza. É também uma época gostosa para você comprar, claro, incentivar o comércio local, como a Cíntia falou, mas também uma forma também de você empreender. Existem vários cursos na internet, muita gente aproveita também esse período para fazer isso, então também vale a pena ganhar uma graninha extra. Tô até com água na boca. Tá bom, Jorge, muito obrigada pelas informações. Amanhã você volta, né? Volto sim. Amanhã eu estarei aqui novamente. Beijo! Volto.